Eu queria dizer para a igreja, a princípio, que nós estamos envolvidos no contexto terreno porque nós somos da terra. Nós somos da terra, a nossa carne é da terra. Agora, a essência que nos faz respirar, a essência que nos faz sonhar, a essência que nos faz acreditar, não é da terra, é do céu. Porque diz a palavra do Senhor que depois de o homem ter formado o homem do pó da terra, soprou no homem o fôlego de vida. E esse fôlego é que te faz levantar. Se fosse somente a carne, você não levantaria pela manhã. Se fosse somente o pó, você não se colocaria de pé sobre os teus joelhos. Mas o Espírito que Deus soprou dentro de você é que te faz se levantar. Então, de fato, nós estamos presos no contexto terreno. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta, nos ordena até a se desprender da terra e se apegar às coisas celestiais. E hoje à noite eu queria falar para a igreja o seguinte: dentro de todos os atributos de Deus, eu peço que você preste atenção aqui, dentro de todos os atributos de Deus, e quais são eles? Eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença, transcendência, tudo isso. Dentro de todos esses, eu queria falar hoje para a igreja a respeito de um atributo de Deus, que é o suficiente para a gente confiar em Deus, para a gente crer em Deus, para a gente buscar a Deus, para a gente glorificar a Deus. Eu queria nessa noite, com toda a simplicidade do meu coração, pregar para a igreja sobre um atributo de Deus chamado grandeza. A grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. O que é a grandeza de Deus? Quando você mentaliza, quando você medita na pessoa do Senhor, você tem que levar em consideração que Ele é grande, que Ele é grandioso, que Ele é imensurável. E o diabo, o mundo e a carne tira essa realidade do nosso coração, porque muitas das vezes nós tratamos Deus como um amigo, nós tratamos Deus como uma pessoa que está do nosso lado, quando na verdade, meus amados irmãos, quando você pensa na pessoa de Deus, você tem que lembrar que Ele é grande. Quando você pensa na pessoa do Pai, você tem que lembrar que Ele é grandioso, que Ele é imensurável. Deus é imensurável, Deus é grandioso. E eu queria falar 3 coisas que levam a Deus se revelar ao seu povo na sua grandeza. Primeiro, Deus revelou sua grandeza no ato da criação. Deus revelou o seu poder no ato da criação. Deus revelou a sua majestade, o seu poder, a sua glória no ato da criação. Gênesis 1:1 diz: e criou Deus os céus e a terra. Ora, o primeiro versículo da revelação da palavra é o versículo que aponta para a grandeza de Deus no ato da criação. O primeiro versículo da Bíblia, meus amados irmãos, não fala do amor de Deus. O primeiro versículo não fala da redenção. O primeiro versículo não fala de nada além da grandeza do Senhor, porque a Bíblia traz ao entendimento dos filhos de Deus que Deus é grande, é grandíssimo, é grandioso. E por que isso é necessário a gente entender? Porque quando você entende que Deus é grandioso, você não só nega o teu louvor, você não só nega o teu glória a Deus, você não só nega o teu aleluia. Quando você entende, quando a tua alma entende que esse Deus é glorioso, você glorifica Ele em casa, você glorifica Ele no trabalho, você glorifica Ele na luta, você glorifica Ele na tribulação, você glorifica Ele em qualquer momento em que você esteja vivendo ou passando, porque Ele é grande. E o que fortalece o povo de Deus é a grandeza de Deus. Nós servimos a um Deus grandioso. Quando Moisés, lá no alto do Sinai, perguntou para Deus: Senhor, quando os israelitas e quando o faraó perguntar qual é o nome desse Deus que você está falando, o que digo?
E Deus falou: diga para ele, diga para Faraó, diga para os anciões de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou, me enviou a vós. E o significado dessa palavra no hebraico expressa a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a eternidade, a sua glória. Então você tem que entender nessa noite: Deus é grandioso. Deus não é um menino, Deus não é um ser falido, Deus não é um ser pecador, Deus não é um ser que pode falhar, não. Ele é grandioso, Ele é imutável. E nós vemos essa realidade na criação. A palavra do Senhor diz que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ao longo das épocas da humanidade, Deus sempre convidou os homens, e aqui é para todos, Deus sempre convidou os homens a enxergar a sua grandeza. Sempre foi vontade de Deus, intenção de Deus, manifestar aos homens a sua grandeza, para que os homens enxergassem a grandeza do Senhor e o servissem. Não por medo de ir para o inferno, não por medo do juízo, mas por reconhecer que Deus era grande. E é princípio dos filhos de Deus reconhecer que Ele é grande. E aqui no Salmo 33, o salmista diz no versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército dele. O homem, irmãos, entenda, o homem adora mais a criatura do que o Criador. O homem tende a se curvar diante de uma criatura e não tende a se curvar diante do Criador. E o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma, aos Romanos capítulo 1, versículo 26, que a ira do Senhor ia ser derramada sobre a criação, ia ser derramada sobre os filhos dos homens, porque o homem adorava a criatura e não adorava o Criador. O homem adorava o animal de quatro patas, o homem adorava a ave, o homem adorava o barro, o ouro, a pedra, a prata, mas não adorava o Senhor, Criador de tudo e de todos. O homem tem que ter um objeto de adoração, seja de barro, de pedra, de pau, de ouro. Tem gente que adora peixe, dragão, leão. O Egito adorava Rã, o deus Ra. O Egito adorava o deus Sol. O Egito adorava uma divindade que, segundo a mitologia do Egito, operava no Mar Vermelho. Aí o Senhor falou assim: eu vou mostrar para o Egito quem é o verdadeiro Deus, quem é o grandioso Deus. Eu vou me revelar ao Egito. Oh, glória a Jesus. E aí ele mandou as 10 pragas, e cada praga, diz a palavra, desbaratou, envergonhou uma divindade do Egito. Então o povo de Deus tem que entender que esse Deus é grande, e Ele se revela na criação. Uma das formas de Deus revelar sua grandeza foi o dilúvio, irmão. Já parou para observar o dilúvio? Que coisa terrível! E eu não sei se os irmãos sabem, porque muitos não leem a Bíblia, muitos só ficam restritos à palavra que o pregador está pregando, e isso é o motivo do povo estar caído. Não lê Bíblia, só se acostuma em ouvir pregador, só se acostuma em ouvir pastor, só se acostuma em ouvir irmã. E não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou a gente entrar dentro do texto, meditar na palavra, conhecer o Evangelho. Jesus disse que se a gente não conhecesse o Evangelho, ninguém suportaria perseguição. E o dilúvio foi uma coisa tão tremenda que eu não sei se vocês sabem, e se não sabe, vai saber agora. O dilúvio não veio só do céu, não. A palavra de Deus diz que o dilúvio veio do céu e debaixo da terra. O Senhor enviou as águas que estavam acima e as águas que estavam abaixo, e todas elas encobriram a face dos abismos. E diz a palavra do Senhor que as águas foram tão intensas que cobriram o monte Ararat, que era a parte mais alta da face da terra.
Me falha a memória agora quantos metros cobriu acima. E por não saber com exatidão, não vou falar aqui. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor abriu as comportas do céu, os seus depósitos, e derramou sobre a terra a água. E ele abriu os abismos, e os abismos começou a empurrar a água que estava debaixo para cima. Isso revelava a grandeza do Senhor em aplicar o juízo sobre a terra. Diz mais. O capítulo 14, o versículo 18 de Gênesis, quando Melquisedeque foi ter com Abraão, ele usou uma revelação muito tremenda. Ele disse: Abraão, servo do Deus Altíssimo. Meu Deus, servo do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo quer dizer que ele é inacessível, quer dizer que ninguém se compara a ele, quer dizer que não tem igual a ele, não tem semelhante a ele. Ele é único em grandeza, ele é único em poder, ele é único em majestade. E Melquisedeque disse: Abraão, servo do Deus Altíssimo. Eu quero te perguntar: quem é o teu Deus? Também é o Deus Altíssimo? O teu Deus é o Deus Altíssimo, o El Elyon. Em hebraico, Deus Altíssimo, El, Deus Altíssimo, Elyon, inacessível. Aquele que nós não conseguimos acessar Ele. Se Ele não se inclinar para nós, nós não temos condição de chegar para Ele. É por isso que Ele enviou Cristo, para que Cristo abrisse o vivo e novo caminho para o Altíssimo. E hoje eu quero dizer para a igreja, nesse culto de sexta-feira, você tem liberdade de entrar na morada do Altíssimo e receber a sua grandeza sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. A grandeza de Deus na criação. E no capítulo 17, interessante que Deus, irmão, Deus tem prazer em se revelar. Pense em alguém que tem prazer em se revelar, é o nosso Deus. E os nomes de Deus, os irmãos sabem que cada nome de Deus revelava uma face da personalidade do Senhor. Mais à frente, alguns anos depois, Deus chamou Abraão no capítulo 17 com uma ordem, e a ordem de Deus foi: Abraão. Gênesis 17, olha o que diz o texto. Gênesis 17 diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, Abraão da idade de 95 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que manda, o Deus que dá ordem, o Deus que diz, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que levanta, o Deus que abate, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que dá vida, o Deus que tira a vida, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E depois de Deus falar: eu sou o El Shaddai, em hebraico, Ele manda: anda em minha presença e ser perfeito. Então a grandeza de Deus, quando é revelada à igreja, é um convite para a igreja andar em santidade. É um convite para a igreja andar em obediência. Irmãos, se a grandeza de Deus não for um motivo de você ser santo, o que mais vai poder te santificar? O que mais santifica o povo, a não ser a consciência que esse Deus é grandioso, santo, poderoso? Quando Jesus, no Apocalipse capítulo 1, se revelou a João no seu corpo glorificado, diz a palavra, o apóstolo João caiu sobre os seus joelhos, como se fosse morto. Por quê? Porque Jesus estava ali glorificado, grandioso, maravilhoso, poderoso, e não ficou força no apóstolo, ele caiu sobre os seus joelhos. E diz a palavra do Senhor, Apocalipse 1:5 a seguir, que Jesus disse: não temas, João, eu sou o princípio e eu sou o fim. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Esse é o teu Deus. Nós estamos acostumados. Hoje em dia o evangelho é o seguinte: apresenta-se as grandezas de Deus,
apresentam-se as bênçãos de Deus, apresentam os favores de Deus, apresentam as vitórias de Deus, mas não apresenta-se a grandeza de Deus. Você vê nego dizendo, você vê pessoas dizendo: Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai honrar, Deus vai levantar, mas não vê ninguém mais pregando: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. E a igreja tem se apoiado nisso. Só que o inimigo está lá fora esperando a fraqueza da igreja. Segundo ponto que eu queria pregar para os irmãos: a grandeza de Deus na encarnação do Verbo. A grandeza de Deus em o Senhor Deus se fazer homem. E diz a palavra do Senhor que isso é um mistério. Irmão, a palavra mistério é algo oculto, algo que não foi revelado. Não foi revelado aos homens. Como que isso aconteceu? A nossa mente não tem intelecto, raciocínio para entender como que um Deus grandioso, como que um Deus eterno, como que um Deus poderoso se fez carne, entrou dentro do ventre de uma mulher e nasceu em figura humana. É o mistério da encarnação do Verbo. E o evangelista João no capítulo 1 disse: no princípio era o Verbo. Que princípio é esse? O princípio de tudo. Gênesis 1:1 não é o princípio. Antes de Gênesis 1:1 já tinha eternidade. Gênesis 1:1 é a parte temporal, é a parte que está contando no tempo. Antes de Gênesis 1:1 é a eternidade. E o evangelista João no capítulo 1 versículo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí em João capítulo 1 versículo 14, João Batista diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a grandeza de Deus, em primeiro lugar, é manifesta na criação, e em segundo lugar, é manifesta na encarnação do Verbo. Quando você olha para a obra de Cristo, você vê a grandeza do Pai, você vê a grandeza do Filho, você vê a grandeza do Espírito Santo. Só que hoje em dia a igreja está olhando para tudo, menos para isso. A gente olha para as bênçãos, olha para as vitórias, olha para as conquistas, mas não olha mais para a encarnação do Verbo, não olha mais para a criação. Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta Isaías profetizou que nasceria da Virgem o Emanuel. E o que é o Emanuel? O Emanuel é Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque até o momento o Senhor estava ausente do seu povo. O Senhor descia sobre o seu povo, mas não estava de forma plena, permanente com o seu povo. E quando Jesus se encarnou, quando o Verbo tornou-se homem, tornou-se carne, ali se cumpriu a plenitude dos tempos, aonde Deus não estava mais ausente por causa do pecado. Na pessoa bendita do Filho, o Senhor ficou permanente junto com os homens. E João disse: e nós vimos, isso aqui é glorioso, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sabe o convite que eu tenho para você nessa noite? Olhe para Jesus e veja a glória do Pai. Olha para Jesus e veja a grandeza. Olha para Jesus e veja a sua majestade. Veja a majestade do Filho de Deus. Só que a majestade do Filho de Deus não é vista com esses olhos mortais, com esses olhos carnais. Porque Jesus disse para Tomé: Tomé, crestes em mim porque viste e porque tocaste na minha ferida? Pois eu te digo, Tomé, mais bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Creia na majestade do Filho de Deus. Interessante que o convite do Evangelho é para crer, não é para ver. O convite do Evangelho não é para você ver, é para você crer. E diz a palavra do Senhor, Hebreus 11, versículo 3: nós cremos pela fé que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Só a fé te dá essa autoridade. Só a fé te faz entrar no impossível. Só a fé te faz entrar no sobrenatural. Só a fé te faz entrar
nas regiões celestiais. Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar para buscar um povo que creu sem ver, que creu sem ouvir, que creu sem ter provas. Você viu Jesus ressuscitado? Alguém aqui viu Jesus ressuscitado? Mas você crê que Ele ressuscitou? Agora eu digo, tanto aqueles que creem quanto os que não creem, não importa, Ele ressuscitou. Você crendo ou não, Ele ressuscitou. Então a grandeza de Deus, em segundo lugar, foi manifesta aos homens na encarnação do Verbo. Então, quer conhecer Deus? Olha para a criação, olha para o céu, olha para o mar, olha para os animais. Quer conhecer mais um pouquinho? Olha para o Filho de Deus. E em terceiro lugar, a grandeza de Deus foi revelada à humanidade na redenção, na cruz, no sacrifício. Ali você vê a grandeza de Deus, ali você vê o amor de Deus. E Paulo, dizendo a respeito desse assunto, em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo traz uma mensagem para a igreja que abre a nossa mente. Ele diz que Jesus, o Pai, o Filho, Ele nos vivificou pela sua grandeza, estando nós mortos nos pecados. Observe que o milagre da vida aconteceu sobre você quando você estava morto. O Evangelho não chama os vivos, chama os mortos. O Evangelho não chama os sãos, chama os doentes. O Evangelho não chama os santos, chama os pecadores. E aqui está a grandeza de Deus, em Deus enviar o seu Filho e Ele se sacrificar para te fazer o convite da salvação. Então, em terceiro lugar, a grandeza de Deus é revelada na redenção. E os versos 14 de Efésios, capítulo 2, diz o seguinte, eu vou ler para os meus irmãos. Efésios 2, versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um. A grandeza de Deus, por meio da redenção, é revelada da seguinte forma: os irmãos concordam que o homem odeia o seu semelhante? Concorda com isso? Um odeia o outro. Um odeia o outro. E sempre foi assim. Caim odiou Abel, matou ele. Os filhos de Noé se odiaram mutuamente, um perseguiu o outro. Cada um constituiu suas famílias, cada um constituiu suas raças, e um perseguiu o outro. A geração de Cã perseguiu a geração de Sete, de Sem. E foi assim ao longo da história. Os filhos de Esaú, os edomitas, perseguiram os filhos de Jacó, os israelitas. A tribo do norte, os israelitas, perseguiu a tribo do sul, os judeus. Os judeus perseguiram os samaritanos perseguiu os judeus. Por quê? Porque o homem estava caído. Aí Deus é tão grande, Deus é tão grandioso, que quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele acabou com isso. Porque agora samaritano e judeu andam junto. Agora todos andam junto, sem diferença, por meio do Evangelho. O preto anda junto com o branco, o asiático anda junto com o americano, o rico anda junto com o pobre, o inteligente anda junto com o analfabeto. E para Deus não tem nenhuma diferença. Todos são iguais. Sabe por quê? Porque a grandeza foi revelada na cruz, e a cruz uniu todos os povos. Diz a palavra do Senhor: Jesus na cruz desfez toda a inimizade. É por isso que eu tenho que olhar para você sem inimizade, sem contenda, sem julgamento, sem dedo apontado para você, porque você é igual para Deus, assim como eu também o sou. Deus, quando olha para você, olha para mim, Ele vê a mesma coisa. E eu quero te revelar: quando Deus olha para mim e olha para você, sabe quem Ele vê? Jesus. Porque você já foi lavado, já foi remido, já foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. O que diferencia o justo do ímpio é o sangue.
Deus vê o pecado. Quando Deus olha para o justo, Deus não vê o pecado, Deus vê o sangue. E isso foi revelado na redenção. Quando Jesus redimiu a humanidade, Ele levou a humanidade para Deus e apresentou uma humanidade justificada, regenerada, restaurada, reconquistada. Porque diz Apocalipse 5, verso 10, que o Senhor Jesus comprou por meio do sangue todos os homens de toda tribo, nação, raça e língua e constituiu para Deus reis e sacerdotes. Diz mais a palavra do Senhor. Diz mais a palavra do Senhor em Colossenses 2,14, que Jesus rasgou toda a cédula contrária na lei contra o seu povo. Porque a lei mandava matar, a lei mandava apedrejar, a lei mandava amaldiçoar. Jesus foi lá, cumpriu a lei e agora ninguém mata mais, ninguém amaldiçoa mais, ninguém coloca para fora mais. Agora a graça absorve o pecador, restaura o pecador, justifica o pecador por meio da redenção da pessoa de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente tem que se apegar na grandeza desse Deus. Porque 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Só que por que o diabo não traga? Porque ele procura. Porque se fosse dado liberdade para o diabo tragar, ele oraria para a gente e nos tragaria, porque ele tem liberdade para isso. Porque nós pecamos dia e noite. Nós pecamos com os olhos, com os ouvidos, com a mente, com o coração. E por que é que o diabo não nos traga? A princípio, no primeiro momento, porque tem alguém maior que ele nos cobrindo, porque tem alguém maior que ele nos protegendo, porque tem alguém maior que ele guardando a nossa integridade física e espiritual. É a grandeza de Deus que te absorve, é a grandeza de Deus que te protege, é a grandeza de Deus que te livra. Nós temos que se apegar à grandeza desse Deus. E aqui o salmista, já encerrando, o salmista diz assim no verso 8: tema toda a terra ao Senhor, temam-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Quer motivo para temer o Senhor? Temer Ele só pelo fato de Ele ter criado tudo, irmão. Só pelo fato de Ele criar os céus e a terra já é motivo da gente temer a Ele. Só pelo fato dele, diz a palavra do Senhor, que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado onde repousa os seus pés. Agora, que tremendo é a gente refletir que o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado de seus pés. E aonde Deus habita? Dentro de mim e dentro de você. Como pode um Deus tão grandioso habitar dentro de você? Na medida que você se santifica, na medida que você se separa, na medida que você se faz servo, Ele vai habitando dentro da tua alma, Ele vai habitando dentro do teu coração. É a grandeza da eternidade dentro da tua pequenez. Oh, glória a Deus. O tabernáculo do deserto era só uma simbologia daquilo que Deus iria fazer por meio da cruz. Porque no tabernáculo, Deus andava no meio do povo, do lado de fora. E só Moisés e Josué e Arão tinham acesso à presença de Deus. Agora não existe mais tabernáculo. Agora existe templo de carne e osso, aonde Ele vem e habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade habitando dentro de nós. E Jesus disse: eu irei e rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Só que antes de Jesus dizer que enviaria o Consolador, Ele disse que a vontade dEle era que Ele e o Pai habitassem dentro do coração do homem.
Então é necessário você sair daqui entendendo o seguinte: Deus é grandioso na criação, Deus é grandioso na encarnação de Jesus, Deus é grandioso na redenção do Calvário, e Deus é grandioso na igreja. Tem algo que lá naquele grande dia vai servir de objeto de juízo para muitos. E o que é, pregador? É o seguinte: a gente vê muitas igrejas com o letreiro escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. A gente vê muitos lugares a placa escrita assim: Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que todas as igrejas têm tratado Jesus como Senhor? Será que todos os crentes têm tratado Jesus como Senhor? Será que cada cristão tem tratado Jesus como Senhor? Pois eu digo à igreja, naquele grande dia, aqueles que diziam que Jesus era o Senhor e não tratavam Ele como Senhor, serão julgados, sentenciados e lançados no fogo eterno. Jesus disse: eles me honram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Interessante que os fariseus, saduceus, sacerdotes, os escribas, eles honravam a Deus. Eles não proferiam o nome de Deus na primeira pessoa do singular. Eles proferiam o nome de Deus na segunda pessoa, por causa que temiam o nome de Deus. Eles não chamavam o nome de Deus Yahvé, eles chamavam a conjugação Adonai. Por quê? Porque eles temiam o Senhor. Aí o Filho de Deus estava no meio deles e eles não adoraram, não temeram. E é assim nos dias de hoje. Se você perguntar para qualquer pessoa, fala: você crê em Jesus? Eu creio, eu tenho minha fé em Deus, mas não honra o Senhor. Se você perguntar para um macumbeiro, para um feiticeiro, até para o satanista, tem muitos satanistas aí que diz que crê em Jesus, de boca para fora, mas ele honra Jesus? Ele engrandece a Jesus? Ele exalta Jesus? Só que naquele grande dia vai ser aberto o livro das obras, e lá vai estar escrito: se eu de verdade engrandeci, se eu de verdade adorei, se eu de verdade glorifiquei o nome do Senhor. Então nessa noite eu quero dizer para a igreja: Deus é grandioso, e isso foi revelado na criação, isso foi revelado no projeto de encarnação do Verbo, e isso foi revelado na redenção da humanidade. Então você não tem mais motivo de não dar glória a Deus, você não tem mais motivo de não dar aleluia. A partir de agora, nessa palavra, você tem motivo de glorificar, você tem motivo de dar aleluia e de glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus.